Olá, bem-vindo à PHC TV. Este filme tem como tema detalhar os diversos aspectos e configurações de colocar o software PHC a responder aos e-mails da sua empresa, sendo esta uma nova funcionalidade disponível para PHC Advanced e PHC Enterprise, a partir da versão 2010 no módulo PHC Control Doc, designada por regras para tratamento de e-mails. Permite configurar reações e respostas automáticas e programáveis por Xbase aos e-mails, arrancar workflows com todas as suas configurações pré-definidas e adicionar anexos ao projeto do Team Control. Na gama Enterprise, permite que reação seja um programa Xbase com total acesso à framework e funcionalidades do software, assim como integrar as reações nos alertas e no módulo servidor, permitindo que esta funcionalidade funcione sem qualquer intervenção humana. A resposta a e-mails consiste na integração do PHC com o Outlook de uma forma transparente e simples, tornando assim possível, através de regras que filtram os e-mails consoante a sua informação, agir sobre os mesmos. As ações podem ir de uma simples resposta com um texto de aviso de recepção até regras bastante complexas que integram e agem sobre todo o software PHC e respectiva framework, apresentando como exemplo a possibilidade de criar, exportar e enviar como resposta uma fatura sem qualquer intervenção humana. Podemos dizer que é uma forma de programar o software PHC e respectivas ações através da interpretação de e-mails com mínima intervenção humana e na gama Enterprise até sem qualquer intervenção humana, recorrendo ao módulo servidor e aos alertas. Vamos então assistir a uma demo. Sabendo que esta funcionalidade usa o Outlook como repositório para a recepção de e-mails a tratar, começaremos por ver as configurações de integração entre o Outlook e o software PHC. Podemos aceder a essas configurações indo ao menu Sistema Manutenção Personalizada e selecionar a página Opções de e-mail. Como neste caso queremos usar o perfil do utilizador logado do Windows, vamos deixar as definições default. Temos também um parâmetro bastante importante, que é a possibilidade de configurar a mailbox e a pasta onde servirá de repositório para serem lidos os e-mails. Isto, tendo em conta o grande fluxo de e-mails que todos recebemos hoje, assim permite-nos configurar uma regra no Outlook que destina os mails para esta funcionalidade para uma determinada pasta, que depois, indo ao menu Sistema, Parâmetros, podemos ver na pasta do Control Doc uma configuração denominada pasta para ler e-mail sistema de feedback. Aqui podemos separar as diversas opções por ponto e vírgula. Como podemos ver, em primeiro lugar está a mailbox e de seguida uma pasta chamada PHC. Será então nesta pasta que a funcionalidade irá ler os mails para processar e guardar na base de dados. Depois de executada a funcionalidade executar tratamento de e-mails, os e-mails são guardados numa tabela de e-mails em que se pode encontrar no menu Control Doc Tabela de e-mails. Aqui é guardada toda a informação de e-mails, assim como os seus anexos. Daí a importância de definir uma pasta única para os e-mails necessários à funcionalidade de resposta de e-mails, para não termos e-mails desnecessários a ocupar espaço na nossa base de dados. A funcionalidade baseia-se em processamento de e-mails através de filtros e regras. Vamos então explorar em detalhe o ecrã de regras, que é onde se pode configurar quer os filtros, quer as reações ao e-mail a processar, assim como a resposta a enviar ao emissor do e-mail. Podemos encontrar este ecrã no menu Control Doc, numa opção denominada Regras para tratamento de e-mails. Neste ecrã poderemos ver diversas páginas, sendo a primeira Filtro, a segunda reação e a resposta, que são as diversas ações a ter sobre o processamento de e-mails. Vamos então explorar o ecrã de regras para tratamento de e-mails. Podemos ver o campo resumo, que é o texto que identifica textualmente a regra, e o clique que permite inativar ou ativar a regra para que esta seja alvo ou não de processamento. Vamos agora verificar as diversas páginas que permitem configurar uma regra. Comecemos pela página de filtros,
que é a primeira página, e é onde se configuram os critérios de seleção de e-mails a serem alvo do processamento da respectiva regra. Se um campo de filtro não for preenchido, não é verificado, mas todos os campos preenchidos serão verificados e para que um e-mail seja processado pela regra, é necessário que todos os valores destes campos sejam preenchidos e se verifiquem no e-mail. Depois de analisar a página de filtros, vamos analisar a página reação, que é, no fundo, onde se definem as ações a ter quando um e-mail é confrontado com as regras de um filtro. Isto é, se um e-mail corresponde a um filtro, vai despoltar a reação configurada nesta página. As reações podem ser diversas, como iniciar um workflow, e neste caso podemos ver na página workflow que podemos pré-configurar todas as características desse tipo de workflow, como o resumo, o grupo para anexos e as variáveis, permitindo que esse workflow seja inicializado sem qualquer intervenção humana e com valores pré-definidos. Voltando à reação, podemos ver que também é possível anexar um projeto do Team Control e selecionar o grupo para anexos. Também podemos não querer qualquer ação, pois podemos querer que o e-mail seja apenas uma resposta, então selecionamos não executa ação. Nesta página encontramos também um clique que define se a regra vai ser executada mais que uma vez. Isto é, caso vários mails coincidam com o filtro, se selecionarmos este clique só executa a primeira regra dentro das condições, apesar de vários e-mails definirem esse filtro, só uma vez é que a regra vai ser executada. A título de nota, posso dizer que para a gama Enterprise é possível muito mais coisas nesta página reação, como, por exemplo, um total programa Xbase, onde tudo é possível, sendo possível até recebendo um e-mail com referência de produtos e que através desse código Xbase seja criada uma fatura enviada como anexo para o emissor, seja emitida uma compra para repor o estoque e tudo mais. Tudo aquilo que a framework permitir é possível a Enterprise configurar nesta página reação. É claro, só na gama Enterprise. Vamos de seguida analisar a página de resposta, que é onde se configura e programa a resposta a ser enviada para um qualquer endereço de e-mail, o qual pode ser o próprio emissor do e-mail, sem que para isso tenhamos que saber esse endereço. Tiramos assim partido das variáveis desta funcionalidade anteriormente apresentadas, como neste caso a de que contém o valor do e-mail emissor, ou seja, o endereço de onde foi enviado o e-mail que despoltou esta regra. Logo, se no campo para colocarmos a variável de, que pode ser acedida através deste botão, colocado automaticamente, a resposta será enviada para o valor dessa variável de, que neste caso contém o endereço de e-mail do e-mail que despoltou a reação. Estas variáveis são muito importantes, pois contêm informação sobre o e-mail que despoltou a regra. Vamos aprofundar um pouco estas variáveis. Estas variáveis, que se podem ver clicando num botão V, contêm os valores do e-mail que despoltou a regra, como sendo de, o para, o assunto, CC e o corpo. Através deste mecanismo podemos automaticamente colocar a variável. A quando da criação da resposta, esta variável será substituída pelo valor do e-mail emissor. Dito isto, as variáveis contêm os valores do e-mail. Se quisermos processar o assunto ou retirar o número de cliente do corpo ou algo do género, podemos, em código Xbase, colocar essas variáveis e assim o código Xbase interpretará essa variável com o valor que retirou do e-mail recebido. Todos os campos que à frente tenham um botão com o V têm disponíveis essas variáveis e as variáveis são o de, o para, o assunto, o CC e o corpo. Vamos ver um exemplo concreto da utilização destas variáveis. Por exemplo, no corpo desta resposta, podemos ver que é retirado o número de cliente da variável assunto,
querendo isto dizer que os primeiros 10 caracteres do assunto são o código de cliente, que depois é usado no select para tirar os dados da conta corrente do mesmo cliente. De seguida, utilizando a função listo.html, será enviada essa conta corrente no corpo do e-mail resposta. Nas respostas, podemos usar mesmo o Advanced código XBase, bastando usar o clique é um programa. Como neste caso podem ver este exemplo, como já mostrei, que vai retornar para o cliente a sua conta corrente. Podemos também até dizer que não há resposta, pois podemos querer que a reação ao e-mail apenas inicie um workflow ou anexe um projeto de time control sem que seja enviada qualquer resposta para o emissor ou qualquer outro endereço de e-mail. Chamo a atenção para isso. Não é necessário que a resposta seja para o emissor. Podemos configurar qualquer destinatário para a resposta, sendo qualquer outro endereço e-mail criado por código XBase, por as variáveis da funcionalidade ou escrevendo diretamente um nome de perfil ou um endereço de e-mail. A resposta é composta pelos diversos campos que compõem um e-mail, como o para, o CC, o assunto, o corpo e o anexo. Todos estes campos têm disponíveis as variáveis da funcionalidade, como a possibilidade de criar código XBase para criar esse tal valor em ser enviado no e-mail resposta. Para tal, não é necessário clicar, é um programa. Por exemplo, no anexo podemos escrever diretamente o ficheiro que queremos anexar, ou podemos escrever um código XBase que automaticamente e programaticamente procura um ficheiro e o envia como anexo no e-mail resposta. Bastante para tal usar o clique, o anexo é uma expressão. Com esta funcionalidade e código XBase, as aplicações são realmente ilimitadas. Por exemplo, imaginemos este código XBase. Com este código XBase, seria possível que um cliente enviasse um e-mail com uma referência e que a mesma fosse retirada do assunto e a seguir feito um select à base de dados para ver se esse artigo teria estoque ou não. Se caso o artigo tivesse estoque, seria retornado no corpo ou no assunto, caso quisessem, da resposta, uma mensagem a dizer o artigo referência tal com estoque positivo. Caso o select desse estoque negativo, a resposta seria com estoque negativo. Com este mecanismo, podia-se de uma forma automática e sem intervenção humana permitir que um cliente interrogue uma empresa com um simples e-mail para ver se a mesma tem um determinado artigo em estoque ou não. E isto é apenas um exemplo. Tudo mais é possível. Na gama Advanced, para que esta funcionalidade seja executada, é preciso intervenção humana, indo ao menu Control Doc e executar tratamento de e-mails. Neste momento está a ir ao Outlook, à pasta configurada, procurar os e-mails. Depois confronta os dados desses e-mails com os dados das regras e coloca esses e-mails numa tabela denominada tabela de e-mails, também no menu Control Doc, como poderemos ver de seguida. Aqui temos todos os e-mails recebidos. Neste caso, recebemos um e-mail em que tinha o número do cliente e conta corrente como pedido de ação. Podemos ver todos os anexos desse e-mail. Caso o e-mail tenha anexos, imagens ou qualquer coisa, será colocado na pasta de e-mails dessa tabela. Mas é também sempre criado um anexo que é o próprio e-mail em si no formato do Outlook, .msg, do qual podem extrair para o disco, visualizar, onde será aberto o Outlook e poderão ver o e-mail que originou a execução da regra. Na tabela de e-mails também podemos ver se o e-mail foi processado ou não e se executou uma regra, querendo isto dizer que as condições do e-mail coincidiram com as condições da regra. Isso pode ser verificado também no log de ações, onde vemos todas as ações que foram despoltadas por este e-mail.
Neste caso, verificamos que o e-mail foi processado pela regra pedido extrato CC, não executou reação porque era assim que estava configurado e respondeu com resposta composta. Vamos então ver um exemplo concreto mostrando de uma forma rápida as diferentes configurações já faladas, mas todas integradas num contexto de princípio e fim. Primeiro, criamos a regra. Regras para tratamento de e-mails. Neste caso, para o filme já temos uma regra criada, mas podemos explicar. Vamos então ver uma regra já criada para facilitar a demonstração. Nesta regra, no resumo, escolhemos um texto identificador da regra, que no caso é pedido de extrato CC, pois esta regra baseia-se no facto de um cliente poder enviar um pedido em que, como resposta, receberá o seu extrato de conta corrente. No filtro, apenas basta que coloquemos no assunto conta corrente, que é para que o cliente, ao enviar o e-mail, coloque também no assunto desse e-mail conta corrente e é a única condição necessária para que esta regra seja despoltada. Depois, na reação, como neste caso queremos que apenas seja enviado de volta o extrato de conta corrente, não queremos iniciar workflows nem anexar a projetos Team Control. O anexar a projeto Team Control poderia ser útil se quiséssemos anexar uma imagem a um projeto, a uma planta, a uma obra, algo assim do género. Mas, como neste caso é apenas um pedido de extrato CC, nós não queremos qualquer reação. Selecionamos então esta opção, não executa a ação. Neste caso, tudo se baseará na resposta, onde no para temos a variável de, que como já dissemos foi selecionada através deste menu do botão V. O de contém o valor do emissor, ou seja, a resposta vai ser enviada para a pessoa que enviou o e-mail. No assunto, vamos colocar envio de extrato CC, para que o cliente, ao receber o e-mail, saiba do que é que se trata. No código, temos uma forma de retirar o código de cliente para assim selecionar qual o extrato CC a enviar. Como tal, retiramos os 10 primeiros caracteres do assunto. Nesses 10 primeiros caracteres do assunto, o cliente terá que pôr, e isto terá que ser combinado com ele, obviamente, terá que colocar em 10 caracteres o seu código de cliente, para que este código aqui vá colocar na variável NOCL o número do cliente. Depois é feito um select à base de dados à tabela CC com esse código de cliente para que seja construído um cursor temporário com os dados da conta corrente. Recorrendo à framework PHC, que é extremamente poderosa e uma função muito útil, que é o listo HTML, muito facilmente agarramos nesse cursor temporário criado com todos os extratos de conta corrente deste cliente e transformá-lo numa listagem HTML, que é, como podemos ver, o return desta resposta. Ou seja, este e-mail enviará uma resposta em que no corpo irá a listagem HTML da conta de conta corrente deste cliente. Temos de ter em atenção que devemos colocar é um programa, pois terá que ser interpretado este código. Como vimos por esta regra, é muito simples assim a um cliente pedir o seu extrato de conta corrente, bastando que esse cliente envie um e-mail em que no assunto coloque o seu código de cliente e o texto de conta corrente. O texto de conta corrente será usado para a execução da regra, para que o filtro defina que este e-mail se refere a uma determinada regra. Os 10 primeiros caracteres vão ser usados no código XBase para definir qual o cliente. Isto permite que qualquer cliente, com o seu número e com o texto de conta corrente, receba de volta de uma forma muito simples e eficaz o seu extrato de conta corrente. Como nós já vimos no inbox do cliente, aqui está o e-mail que foi criado pela regra e a respectiva resposta ao processamento de e-mail. Neste caso, o código XBase da regra criou uma listagem HTML da conta corrente do cliente e enviou de volta.
podendo assim o cliente ver a sua conta corrente de uma forma simples, tendo para tal bastado enviar um e-mail nas condições específicas da regra. E se isto serve para um extrato de conta corrente, serve para qualquer outra coisa que seja possível fazer por código XBase, como pedidos, listagens de estoques. Como principais vantagens, esta funcionalidade permite um grande automatismo e uma total integração com o software PHC nas suas principais funcionalidades, recorrendo apenas à interpretação de e-mails, automatizando assim de uma forma simples processos complexos como anexar orçamentos e plantas a determinados projetos, enviar listagens de produtos sobre determinadas condições, enfim, assim pode-se automatizar tudo aquilo que é possível realizar no software PHC, pois esta funcionalidade está totalmente integrada no mesmo e tira partido de todas as potencialidades da framework.